Shalom, shalom. O meu nome é Fabiana, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Eu estou aqui, junto dos meus irmãos, para trazer uma porção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E oro para que venha trazer vida e vida abundante para cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para o meu marido, por favor, orar pela reunião, por favor. Amém. Pai, nós te agradecemos por o tempo que o Senhor tem disponibilizado para que a gente esteja reunido aqui, Pai, aprender um pouquinho mais da tua palavra e receber cada dia mais da tua porção. Eu te agradeço pela vida de cada irmã que aqui está, Pai, para hoje fazer novamente uma aliança através da ceia. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos fornecido dia após dia. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos entregado, Pai. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora as tuas bênçãos e o teu favor sobre cada casa aqui, Pai. Eu declaro também agora, Pai, que esta reunião glorificará o Senhor. Declaro que tudo ocorrerá para o bem de todos nós, todos aqueles que amam ao Senhor. E as nossas vidas é motivo de alegria para o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo agora também a minha esposa que trará essa palavra, Pai, essa porção do Senhor. Que o teu Espírito Santo flua através da vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, sobre o ponto-chave de termos entrado na família de Cristo. Esse é um ponto crucial. E eu quero dizer também para vocês que Cristo ele não veio apenas para nos salvar. Aí você pode estar perguntando agora, não foi para isso que ele veio? Sim, foi, mas não foi só para nos salvar. Ele veio para nos trazer salvação, mas ele veio também para nos trazer justiça, para nos colocar na justiça. Amém? A salvação, ela é o início, ela é o ponto de partida, o início da carreira, o início da trajetória. A salvação, ela é o início, ela não é o fim, é o início de tudo, é o início deste caminho junto da família de Cristo. E uma vida com Cristo, ela não é nada monótona, ela não é chata, ela é cheia de aventuras, ela é cheia de altos e baixos. Entrar para a família de Cristo é entender que não podemos permanecer mais o mesmo, como nós éramos. A velha criatura não existe mais. Entendem isso? Quando nós entramos na família de Jesus Cristo, nós não podemos mais ser como éramos. Não existe forma. Amém, queridos? Quando nós confessamos o nosso amado Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, ele passa a ser o nosso dono. Amém? Nosso Senhor, que quer dizer dono. Ele é o nosso dono. Ele não compactua com um caráter caído. No entanto, ele entende que é preciso passar por um processo. Nós entendemos que a gente tem que passar por um processo, amém? Cristo também entende isso. E ele nos prepara para o quê? Para as bodas. Tudo que nós estamos vivendo junto com Cristo é uma preparação para as bodas, para o casamento com ele, as bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, eu convido vocês a abrir as Escrituras comigo no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, e o capítulo é o 19 e os versículos de 7 a 9. Amém? E diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém? Olha que interessante, que ele está falando ali de nós. Nós somos a noiva. Então, nós encontramos favor junto ao Pai de uma forma excelente, quando ele estabeleceu o plano redentivo, trazendo o noivo, que é Cristo,
para entregar de si, e com isso a noiva passaria a ser transformada, se preparando para o casamento. Eu quero dizer algo para vocês, que quando tem um namoro, que o homem pede a mulher em casamento e coloca o anel de noivado nela, ela começa a fazer planos, não é? É assim conosco também. O Senhor Jesus fez planos para nós quando nos convidou para essa bodas. E nós também temos que fazer planos e nos preparar. Tem noivas que emagrecem, fazem dietas, tem noivas que deixam o cabelo crescer, tem noivas que fazem sei lá o quê, botam cílio, etc., né? É uma preparação para algo muito importante, algo que vai transformar a nossa vida, vai mudar de um estado de solteiro para o estado de casado. Amém? No entanto, tem um caminho que deve ser percorrido, tem algumas coisas que tem que mostrar, que tem que acontecer, nós temos que nos render. A noiva não se rende para o casamento futuro que está por acontecer? Nós também temos que ser assim. E aqui eu quero abrir um parênteses. Não basta apenas confessar com a boca, importa confessar com o coração. Porque a boca confessa para a salvação e o coração para a justiça. Eu posso confessar e entender no meu intelecto que Jesus morreu por mim, mas se eu não mudar o meu coração, não confessar com o meu coração, eu não vou estar pronta para praticar atos de justiça. Eu não vou me submeter. Amém? É importante a gente ter esse entendimento. E eu quero trazer outra coisa aqui, muito importante, que justiça, o tzedaká do Senhor, ele não é sentença. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Não é sentença, não é julgamento, e sim equilíbrio, equidade. Atos de justiça significam uma transformação. Uma transformação. É olhar o outro, é prestar atenção no outro. Amém? E o tzedaká, que é justiça, meus irmãos, é um dos pilares do relacionamento com Deus. É ser um instrumento de equidade entre a família de Cristo, de bom senso, de não ver o meu irmão passar trabalho e eu não poder ajudar. Seja uma oração, seja um abraço, estar junto. A forma como o Senhor colocar no coração para ajudar. É importante pensar nisso. E eu quero trazer também os outros dois pilares do relacionamento, obrigada, do relacionamento com Deus. Um é de tzedaká, que a gente viu, o outro é tefilá, que é a oração, e o outro é o techuvá, que é fazer o caminho de volta. A nossa essência é Deus, é o Pai, é o Espírito Santo, é Jesus. Essa é a nossa essência, nós saímos dali. Nós não saímos dos nossos pais biológicos, nós saímos do Senhor. Ele nos gerou nele, antes da fundação do mundo. Amém? E eu não sei por que eu estou trazendo isso agora, porque eu nem pensei sobre isso, mas eu vou obedecer ao Espírito Santo. Se você, de repente, foi abandonado pelo seu pai ou por sua mãe, não tem problema não, porque você foi muito amado pelo Senhor. Você não é um erro. Você não é um erro. Amém? Então, fechando parênteses agora, confessando Jesus, o Cristo, como o nosso Salvador, começa essa trajetória que nós falamos. Então, ainda que no momento de nossa confissão, segundo o termo, você diz o relacionamento, os pilares do relacionamento, o primeiro é o tzedaká, justiça, o segundo é tefilá, que é a oração, e o terceiro é o techuvá, que faz o caminho do retorno à nossa essência. Amém? Isso? Então, nós começamos a nossa trajetória no momento que nós confessamos. E ainda, nesse momento que nós confessamos, o que acontece basicamente? Claro que o Espírito Santo ele se amolda ao nosso espírito, selando essa salvação. Amém? Isso está nas Escrituras, nós entendemos isso. Isso é ponto pacífico, ok? Mas nós recebemos também algo muito, muito valioso. Nós recebemos a paternidade de Deus. É neste momento, quando confessamos que Deus é nosso Pai,
nós confessamos que Cristo morreu por nós confessamos que o Espírito Santo está ali junto da gente, está sobre a gente no momento do batismo. Só que, meus irmãos, nós passamos ainda um tempo caminhando como órfãos, mesmo que nós já tenhamos recebido esse espírito de adoção, esse espírito de paternidade, porque nós não entendemos ainda essa paternidade. Nós precisamos começar a entender essa paternidade. As rugas, as manchas de uma vida de traumas e feridas deixam a nossa mente confusa, muito confusa. E aí o que a gente vê? Que o cuidado é controle, a gente pensa que é controle. E o zelo é opressão. Não é. Não é. Só que a nossa mente avariada pelo tanto de coisas ruins que vivemos nos mostra desse jeito, desta forma. Então, estar longe do Pai por um período, até o momento que nós nascemos, até a confissão de Jesus, há um período. Quando nós estamos afastados do Pai nesse período, até Cristo se apresentar para nós, não é o único empecilho de receber essa paternidade. A orfandade, ela foi estabelecida em nós com Adão, no momento em que ele caiu. Todos nós caímos nele. E ele perdeu a paternidade naquele momento. Então, nós todos também perdemos a paternidade de Deus naquele momento. Então, meus queridos, todos nós nascemos órfãos dessa paternidade. Amém? Muito, muito importante a gente entender isso. E a orfandade, ela é uma fortaleza. Prestem atenção. A orfandade, ela é uma fortaleza praticamente invisível e quase que impenetrável. A nossa mente, ela o quê? Ela está programada para ser independente, para tomar as decisões por nossas próprias experiências, tomar decisões através das nossas próprias vivências. Tomamos as decisões para nos proteger. É isso que nós fazemos, quando nós não entendemos a paternidade de Deus. Nós acabamos cuidando apenas dos nossos interesses pessoais. A fortaleza da orfandade nos faz egoístas, obstinados, incrédulos, vaidosos, exigentes, orgulhosos, entre outras coisas. Mas isso aqui é o principal. Só que nós não nos damos conta disso. Nós não percebemos essas manifestações através da nossa vida. Elas estão tão enraizadas que parecem ser absolutamente naturais, normais. Mas quando, eu quero falar isso para vocês e prestem atenção, por favor. Quando algo próprio da nossa conduta, traz aqui, que não aponta para Cristo, que não manifesta o reino, é uma fortaleza. E ela precisa ser destruída. Todo o nosso comportamento, toda a nossa conduta tem que manifestar Cristo, tem que manifestar o reino. Senão, é uma fortaleza. E nós precisamos destruir essa fortaleza. Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida. Quando eu comecei a conhecer Jesus, logo em seguida, meu marido e eu começamos a servir com as crianças. Gente, eu estava tão agradecida ao Senhor naquele momento, só que eu estava com a minha mente tão cheia de fortalezas, que aquelas pessoas que faziam um pouco de corpo mole, e pode ser que nem fosse corpo mole, mas eu achava que era corpo mole, eu dizia, tem que demitir tudo. Eu não tinha entendimento, porque eu achava que a maneira de demonstrar minha gratidão era servir, era fazer. Aquilo para mim era uma verdade, só que não mostrava Cristo. Era uma fortaleza e precisava ser destruída. O meu marido me ajudou muito nisso. Outra fortaleza também foi quando eu dizia assim para ele, meu bem, você tem que ler as Escrituras, você tem que orar e tal. Aí ele disse assim para mim, mas eu não sou igual a você. E eu não entendi no primeiro momento. Mas depois eu entendi que ele tem o jeito dele, tem a forma dele. E fazer com a minha forma não quer dizer que ele não busca. Era outra fortaleza. Eu sei que nós temos que incentivar as pessoas a ler as Escrituras e orar, mas elas não têm que fazer igual a gente faz, igual eu faço. Eram fortalezas e
foi preciso destruir. Cada pessoa tem sua forma, seu jeito, e nem todo mundo aprende de logo. Nós temos um processo para aprender também. Tudo tem que ser aprendido. Assim como nós aprendemos a caminhar quando nós éramos pequenos, nós também precisamos a caminhar com Cristo. Entender que nada pode ser dividido. Tudo é uma coisa só. Não existe secular. Se vocês olharem para o povo de Israel, eles não separam. É tudo uma coisa só. Se vocês olharem para os muçulmanos, eles também não separam. É tudo uma coisa só. Então, com esses exemplos, a gente tem que aprender. Amém? Vejam só, o famoso nada a ver, na verdade, tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente tem que entender que todas as coisas que acontecem à nossa volta, todas as coisas, né? Elas servem para nos instruir como sim ou como não. Amém? Sempre. A gente não pode descartar nada. Não, isso aqui eu vi, mas não é para mim, não serve para mim. Isso também é caminhar nessa paternidade, em amor. E o amor não é só assim, ai, queridinha, beijinho. Não, o amor também é dizer, você está errado. Você está errado. Também não sei por que eu disse isso, eu não tinha nem programado isso para falar. Mas amém. Então, voltando para aquilo que não aponta para o Senhor, para Cristo, que é uma cauterização, que é uma fortaleza, que ela precisa de transformação, ela precisa ser destruída. É preciso receber a paternidade do Criador para entendermos a nossa condição de noiva. Se nós não entendermos a paternidade, a gente não entende o nosso papel de noiva. É preciso ser filha, ser filho, para depois entender que nós somos noiva. A noiva está sendo transformada. A noiva. Amém? A noiva, ela se movimenta no corpo, seguindo a paternidade que ela tem, que ela recebeu, ou seguindo a orfandade que ainda se manifesta através dela. Então, tem duas formas da noiva se mostrar: através da paternidade que recebeu do Senhor, ou através ainda da orfandade. Amém? Então, no livro de 1 Reis, já vamos procurando o livro de 1 Reis, o que acontece? Nós podemos visualizar a forma como uma noiva se movimenta seguindo a orfandade. Essa noiva, ela não recebeu a paternidade de Deus ainda. A gente vai ver como é que isso funciona. É no capítulo 21, 1 Reis, capítulo 21, e versículo 7. 1 Reis 21, versículo 7 diz o seguinte: disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Todos nós conhecemos o que aconteceu aqui. A Jezabel é noiva de Cristo, agindo através de uma orfandade. Ela mente para que um homem justo fosse apedrejado para ela dar a vinha para o marido. Ou seja, objetivos pessoais e particulares. Isso é muito terrível. Nós sabemos que a mulher nas Escrituras, ela aponta para a igreja, a noiva de Cristo. E neste caso aqui da Jezabel, não está falando apenas de mulheres, mas também dos homens. Estamos falando da noiva do Senhor. Homens, mulheres, crianças, idosos. É o corpo de Cristo. O coração da noiva sob a condição da orfandade visa o quê? O seu próprio benefício. O bem-estar dos seus. Pois imagina que é o provedor de todas as necessidades de si mesmo e dos seus. Não consegue deixar Deus prover. Quando se está sobre a orfandade de Deus, não consegue deixar Deus prover. Dá um jeitinho, dá um conselho, começa a se espernear. Isso aí é orfandade, nós temos que cuidar. Amém? E eu digo algo: o Senhor é todo-poderoso.
Nada é maior que ele. Ele é todo poderoso. Não existe nada maior do que o próprio Senhor. Deus mata e faz viver. Escutem, as Escrituras falam hoje. Deus mata e faz viver. Ele fere e ele sara. E não há nada que possa livrar das mãos de Deus. Nada. A gente não pode se esconder de Deus. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. E também em 1 Samuel 2:6. Quando ouvimos e obedecemos, o Pai Eterno retira do nosso meio a enfermidade. Quando nós ouvimos e obedecemos. Isso está lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O Pai cortando a respiração, nós morremos e voltamos ao pó. Está lá em Salmo 104, versículo 29. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas eu quero trazer também ao conhecimento de vocês que as coisas dando errado na nossa vida, tribulações, enfermidade, também não significa que a gente não está ouvindo e não está obedecendo. A gente tem que entender que ter uma intimidade com Deus vai fazer com que a gente saiba o que Ele está comunicando. Ele está comunicando alguma coisa. E a intimidade, dentro dessa paternidade, vai fazer com que a gente entenda. A paternidade do pai sobre os filhos nos faz viver a vida abundante, que está declarado lá em João capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. A vida abundante só vamos conseguir ter vivendo essa paternidade de Deus. Só desta forma. Porque quando nós confessamos a salvação com a nossa boca, nós, neste momento, temos vida. A partir deste momento, nós temos vida. Agora, tendo a paternidade, entendendo essa paternidade, nós temos vida abundante. Então, percebam algo sobre Jó. Vamos falar um pouquinho sobre Jó, que é muito rico esse livro, muito, muito mesmo. Só um pouquinho. Jó, ele foi altamente elogiado pelo Senhor, não foi? Veja meu servo, meu filho, Jó. Ele é tudo de bom. No entanto, Jó, ele vivia sobre um espírito de orfandade. Claramente, um espírito de orfandade. E o pai, ele não gostaria que Jó passasse a sua vida inteira como órfão. Ele desejou que Jó, o seu filho, recebesse o espírito de adoção e fosse participante da excelente obra do Pai. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus quer e nos chama para participarmos da obra excelente dele. Só vamos fazer isso com a paternidade dele. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. E isso que ele fez com Jó. Ele quis do seu íntimo Senhor que ele recebesse esse espírito de adoção. Vejam bem, Jó, aos olhos humanos, né, de acordo com a congregação, com a sua cidade, enfim, ele era irrepreensível. É um crente, ó, nota 10. Ele sacrificava pelos filhos, ele ministrava, ele era um dos líderes daquele lugar onde ele morava, ele era sábio, e ele não deixava a sua família passar nenhuma necessidade, todo mundo estava bem, ele aconselhava as pessoas, ele era irrepreensível. Irrepreensível. Mas o que faltava para Jó? A paternidade celestial, que geraria o quê? Um coração bondoso, sem corrupção. A falta de paternidade de Deus deixou o coração de Jó obstinado. Ele era obstinado, Fabiana? Sim, ele era obstinado. Ele mantinha, sabe o quê? Uma falsa santidade. Era isso que Jó tinha, uma falsa santidade. Mas isso não era algo que Jó tivesse consciência. Ele fazia isso sem perceber. Os filhos de Jó faziam festas, a gente pode perceber que tinha sempre festa, e eles não prestavam culto ao Senhor. Talvez até, de repente, fossem obrigados por Jó a se relacionarem com Deus, eu não sei, não está escrito. Mas a gente pode depreender disso, porque eles só estavam fazendo festas, né? Mas o que está errado nisso? Está errado que Jó não ensinou os filhos.
Ele não ensinou, ele preferia sacrificar pelos filhos ao invés de ensiná-los. Mesmo sabendo, mesmo já sabendo, tinha conhecimento de quem Deus era. Ele sabia que Deus era. E a característica da orfandade é não ensinar, não mostrar. Prefiro fazer pela pessoa e não ensinar, não fazer a pessoa fazer. A orfandade faz com que o filho de Deus saiba que é filho, mas apenas no intelecto, não no entendimento. Não tem aquele muito falar, porque você tem que descobrir a sua identidade, você tem que descobrir sua identidade. Porque eu sou filha. Quando a gente acha que sabe que é filho de Deus, acha que tudo foi resolvido. Não, não, porque ainda temos esse percurso de entendimento, de aceitar essa paternidade de Deus. É o mesmo que aquele filho de pais ausentes, órfãos de pais vivos. Eles são rebeldes e agem como se os pais deles não existissem. Um filho do Senhor, que ainda não recebeu a paternidade de Deus, ele é rebelde. Ele age como se o pai não existisse. Ele faz as coisas conforme dá na cabeça dele. Isso é orfandade. Não consulta o Senhor. Pai, o que tu acha disso, pai? Será que vai ser uma boa? Age por impulso. Deu a ideia, já faz. Não é sempre assim. Eu sei que existem os knowers aí, mas tem que entender a paternidade. Jó poderia até ser um aconselhador, e ele tinha sabedoria para isso, ele tinha conhecimento disso. Mas eu não vi ele entrar na brecha pelos irmãos. Eu não vi ele orar e clamar pelos irmãos. Tudo o que ele fazia era para os seus, da sua casa. E está errado isso? Não, não está. O erro, na verdade, é não fazer pelos seus e pelos outros apenas. No entanto, fazer sem o coração certo. Entende? Ter o coração certo. A paternidade de Deus faz com que os filhos busquem a vontade dele dentro da satisfação da sua família, da parentela, das conexões da saúde, finanças, tudo. Não é errado eu orar 60% para os meus. Não é. Entendem isso? Não é. Mas eu tenho que estar na brecha pelos meus irmãos também. E já não esteve na brecha pelos seus irmãos. Só no final. Não é? No final do livro. Então, eu consigo visualizar o profundo amor do Senhor, do Pai, pelos filhos, através do que aconteceu com Jó. O que aconteceu com Jó foi terrível, não foi? Foi horrível. Ele perdeu tudo. Mas aquilo ali foi um processo que ele foi submetido. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer conosco. Não. Estou dizendo que nós vamos passar por um processo, sim, até entender essa paternidade. Porque o Senhor, ele trouxe para Jó um processo redentivo, para entender que todas as coisas ele consegue no Senhor. Não é fazendo nada, é nele que ele consegue. Então, isso, o que ocasiona? Ele destrói essa barreira, essa fortaleza quase que intransponível e invisível. Começa a destruir. Onde tudo que trazia segurança para Jó foi destruído. Percebam, tudo que trazia segurança para Jó foi destruído. É a mesma coisa um pai de família perdido, né? Que a esposa não trabalha fora, perdeu o trabalho, gente. Como é que as contas vão ser pagas? Tudo que trazia segurança para Jó foi arrancado dele. Para que fazer com que Jó dependesse totalmente do Pai Celestial para tudo. Totalmente. A orfandade traz uma capa de falsa santidade, tão imperceptível que ela gruda nos ossos, trazendo o que? Uma influência de Leviatã. Prestem atenção. Leviatã. A orfandade aponta para Leviatã, que suga, que rouba a humildade e destrói até os ossos, provocando o quê? Dores nos ossos, na coluna, na cabeça, diante da dureza que se estabelece no coração do filho. A orfandade deixa o coração do filho duro,
Entendem? No capítulo 40 e 41 do livro de Jó, o Criador se apresenta para ele, demonstrando todo o seu poder, demonstrando que ele é o Senhor de tudo. Ele falou sobre a sua glória, sobre tudo que ele fez, e Jó revela que antes ele conhecia apenas de falar, mas naquele momento ele conhecia de verdade, os olhos dele viram Deus e enxergaram o Pai eterno. Ali ele recebeu no seu coração aquela paternidade, esse entendimento. A paternidade de Deus assume o erro, assume o pecado, traz para si a responsabilidade. Isso que a paternidade de Deus faz, gente. Vamos abrir as escrituras em 1 Samuel, por favor, capítulo 25. 1 25? Samuel, capítulo 25, versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos tostados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos trançados, e carregou em jumentos. E disse ao seu servo: vocês vão na frente, eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, o seu marido. Então, o que aconteceu? O que a gente vê aqui? A Abigail, ela se antecipou. Amém? A Abigail, ela tomou uma atitude. E o Pai Celeste mostra, através deste comportamento de Abigail, como a noiva tem que agir, como deve ser o seu comportamento. Abigail age como coluna da sua casa, como remidora, como um ministério de reconciliação. É assim que ela age. Ela não olhou para a circunstância ou sequer cogitou encontrar um culpado, ou deu justificativa para o que aconteceu. E ela não ficou só orando, ela agiu. Ela agiu. O marido dela foi insensato. Foi, mas ela não agiu segundo a insensatez do seu marido. E eu quero abrir um parênteses. Nós, mulheres, eu falo essa palavra para mulher, não podemos agir segundo a insensatez dos nossos maridos. Nós temos que olhar para o nosso pai. Amém? Então, fecha os parênteses de novo. A Abigail, o que ela fez? Ela sacrificou. Ela usou o tempo livre dela. Sacrificou o seu tempo, que é uma moeda muito valiosa. E o que ela fez? Ela tomou uma atitude. Talvez ela até tivesse coisas para fazer, porque as mulheres eram bastante ocupadas nessa época. Mas ela decidiu o quê? Sacrificar. E ela fez algo que era eterno. Abigail se antecipou, se humilhou perante o rei, e o que aconteceu? Ela obteve o favor do rei. Neste mesmo capítulo de 1 Samuel, vamos ler o versículo 24. Ela diz assim: ela caiu aos pés de Davi, e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Uau! Quem é que faz isso, gente? A culpa foi minha. Abigail fez como Jesus faria mais adiante. No entanto, Jesus não fez apenas para um clã, ele fez para toda a humanidade. Toda a humanidade. Eu estou quase encerrando. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele entregou o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus, ele se fez de maldito, porque a maldição estava sobre nós, sobre mim, sobre vocês, mas ele se fez de maldito. E ele foi humilhado, derramou todo o seu sangue para que houvesse a reconciliação entre nós e o Pai. E não apenas a reconciliação, mas que nós vivêssemos essa paternidade daquele que nos gerou. Vocês têm noção do que é isso? Aquele que criou tudo é nosso Pai, é o que nos gerou. Vocês têm ideia de verdade o que isso significa? Talvez até alguém pense assim, mas Jesus era Deus.
Não, naquele momento ele não era Deus. Naquele momento ele era como eu e como você. Ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia sono, ele sentia frio, ele sentia calor, ele sentia tristeza, ele sentia angústia. Porque o que aconteceu? Ele se esvaziou da glória dele e ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Isso, Jesus chorou. Ele chorou. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2. Em Isaías, capítulo 52, diz que ele ficou irreconhecível, ele não tinha mais uma forma humana. Vocês conseguem visualizar isso? Que o rosto dele ficou deformado? Que ele não tinha mais forma de pessoa? De tanto que ele apanhou? Vocês conseguem imaginar isso? Quanta dor ele sentiu? Vocês conseguem imaginar? Aí eu pergunto para você, o que levou Abigail a assumir a responsabilidade daquilo ali, dizendo que a culpa foi dela? O que levou Jesus morrer na cruz? Sabe o que é, gente? É a paternidade do Criador. Quando nós temos essa paternidade dele, nós não temos mais medo. Essa paternidade lança fora o medo. Essa paternidade faz com que nós confiemos nele de olhos vendados, porque nada pode nos ferir. Nós temos uma eternidade com ele. O que acontecer aqui vai passar, vai acabar. Importa o que é eterno. Então, recebendo essa paternidade do Senhor, nós seremos como a noiva, à véspera de suas núpcias, vestidas de linho fino, sem rugas, sem manchas, sem máculas, e junto do Espírito nós dizemos assim, ó, vem, vem. Junto do Espírito nós vamos dizer assim, ó, vem. Todo aquele que tiver sede e quiser beber de graça da água da vida, vem. Isso está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E era sobre isso a ministração de hoje, e nós vamos passar a nossa ceia, depois de entender um pouco sobre a paternidade. Claro que isso foi só um passando sobre a paternidade. Eu peço, por favor, que vocês abram no livro de João. Eu amo particularmente esse texto. João capítulo 6, versículo 53. Eu vou lendo, tá? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Aleluia. Papai, eu oro neste momento, papai, para que as minhas irmãs, os meus irmãos recebam no seu coração a paternidade de Deus. Não apenas no seu intelecto, mas de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. Que venham viver na íntegra e na plenitude dessa paternidade. Porque entendendo essa paternidade, a guerra acabou. Entendendo essa paternidade, nossos olhos estão somente no autor e consumador da nossa fé. Entendendo essa paternidade, nós sabemos que tudo é possível aquele que crê. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e sabemos que Ele vai impartir conosco os seus segredos. E sabemos que Ele não vai fazer nada sem falar conosco antes. Não há o que temer. Não há o que temer. Creiam tão somente naquele que entregou seu único filho a favor de tantos, saindo da condição de unigênito e indo para a condição de primogênito. Entrar para a família de Cristo é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. Todos somos irmãos, não importa a placa, não importa o templo, todos somos irmãos.
todos somos irmãos. Aquele que confessa a Cristo e sabe que Cristo morreu é irmão. Então, os nossos olhos têm que ser olhos de amor e entrar na brecha por todos aqueles que não estão ainda entendendo de verdade o que isso significa. Derramar amor, manifestar através das nossas condutas, através do nosso próprio comportamento, dos nossos dizeres, o reino, manifestar o reino através disso. Aleluia, maravilhoso. Minhas queridas, peguem o pão, a bolacha de vocês. Aleluia. Esse texto diz que nós temos que comer da carne de Jesus. Que nós temos que entender que isso aqui significa a carne dele. Que ele entregou. Vocês têm ideia disso? Que ele entregou. Pensem nisso. Ele entregou por mim, pelo meu marido e por vocês. Ele não ficou pensando nele, na dor que ele ia sentir, não. E ele poderia ter negado. Ele poderia. Não está escrito ali que ele era obrigado a fazer nada. Assim como nós também não somos. Mas por livre e espontânea vontade, por amor ao Pai, nós nos entregamos como sacrifício vivo para aquele que nos ama, que nos amou primeiro. O que importa é isso. Nada além disso importa. Pensem nisso. Todas as coisas, a traça vai comer, a ferrugem vai comer. É ruim ter? Não. Mas não é o centro da nossa vida. Não é o centro. Obrigada por este pão, que me faz ser participante, que me faz estar junto de ti, Cristo. Obrigada por todo o teu sacrifício. Obrigada por todo o sangue que tu derramou por mim e pelos meus irmãos. Obrigado por ter ficado de uma forma desfigurada para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aquilo que foi feito não foi em vão, porque além de me entregar a eternidade, me entrega a paternidade do Todo-Poderoso, do Criador. Não existe palavras para declarar tamanha gratidão que o meu coração sente em ser participante desta obra excelente, uma obra esmerada, maravilhosa, perfeita. Obrigada, obrigada. Pai, nós consagramos esse pão e estamos tendo um entendimento real do que isso significa, que nós estamos assumindo a nossa responsabilidade no corpo. Sejamos igual a Abigail, com paternidade, entendendo quem somos, assumindo o que temos que fazer, não protelando, não, mas assumindo, agindo, nos antecipando. E aquele que se antecipa governa. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer todos. Vamos pegar o nosso suco. O suco que aponta para o sangue de Cristo, que foi derramado por nós. Sangue precioso que está sobre mim, sobre vocês. Este sangue que impede que sejamos consumidos, porque somos tão rebeldes, somos tão distraídos, tão embriagados. Ah, misericórdia, Senhor, misericórdia, porque nós merecemos, mas diante da tua misericórdia impede de nós vivamos as consequências dos nossos atos desmedidos. Aleluia, aleluia. Tomando esse suco apontado para o sangue de Cristo, vai nos limpando de toda rebeldia, vai nos limpando de toda desobediência, vai nos limpando de toda aresta que precisa ser curada e consertada, vai nos trazendo a lembrança que o sangue tem que correr livremente através das veias para que não haja nenhuma coisa errada que seja apodrecida. Obrigada, Cristo, o meu amado Cristo, meu amado Cristo. Obrigada, Cristo. O Senhor é bom, porque isso tudo aconteceu quando nós todos estávamos perdidos, mas o Senhor é como se tivesse sido feita uma aposta. Não, eles vão eles vão ouvir. Obrigada. Nós te consagramos esse suco eterno para que nos faça bem. Nós venhamos entender de verdade quem nós somos
e receber essa paternidade tão linda que é dada livremente. Livremente. Para mim e para vocês. Em nome de Jesus, podemos beber todos. Aleluia. Eu preparei uma adoração. Posso? Pode sim. Aleluia. 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 Teu sangue leva minha lei a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, ser teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, graça, graça. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Oh! Que nos lavas dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
amo mais que a neve, amo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais salvo que a neve serei. Amo mais que a neve, amo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, oh, aleluia. Grazie Jesus, oh, grazie Jesus, obrigado, eu te agradeço, Senhor, por esse momento precioso. Cura as minhas irmãs, alguém enfermo aqui, cura Jesus, vai lavando com teu sangue, vai sarando as feridas, Pai, em nome de Jesus. Sara aqueles que estão enfermos, tira toda a tristeza, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Thank you, Father. Aleluia. Grazie, aleluia. Grazie. Aleluia. Santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus.